gente pegar o nosso cronograma aí de disciplina, né? Apesar da prova ainda estar aberta e disponível para vocês fazerem, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, se vocês olharem lá no nosso cronograma, hoje é dia 24, né? Então, no dia 23, ontem vocês tiveram aí um tempo aí durante a aula, né? Para fazer a prova. Quem não fez tem ainda até semana que vem para fazer. Pode aí administrar o seu tempo aí durante a semana para fazer a prova, tá bom? Acho que eu adiei a terceira lista também para a semana que vem, tá? Quem ainda não tinha feito a primeira lista, pode fazer. Alguns alunos aí me pediram para adiar a entrega da primeira lista. Nós vamos começar agora no nosso quarto unidade de ensino, né? Nosso quarto capítulo da disciplina, que é a parte agora de a primeira lei da termodinâmica para o volume de controle, ok? E aí, na aula de hoje, nas próximas aulas, nós vamos, então, falar sobre esse assunto, ok? Na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, está previsto os vídeos, né? Mas eu vou resolver a prova também, tá? Então, aqui na semana que vem, na quarta-feira, eu resolvo a prova com vocês. Acho que já vai ter acabado o prazo, né, para fazer a prova. Aí a gente pode discutir alguma coisinha, se tiver alguma dificuldade, etc. e tal. Bom, então vamos falar aí sobre a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, né? Bom, quando a gente fala da primeira lei, a gente fez capítulo anterior, né? A gente aplicou a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, onde a gente tem a massa se conservando. A primeira lei da termodinâmica para um volume de controle é quando a gente está aplicando para um sistema aberto, onde a gente vai ter entrada e saída de massa, né? Então, quando a gente tem entrada e saída de massa, nós vamos ter que aplicar, então, nosso balanço de energia, de massa, né? Então, o balanço de massa diz o seguinte, né? Que em um determinado intervalo de tempo, né? A massa que entrou menos a massa que saiu vai me dar aí o acúmulo de massa que eu tenho no tempo, né? Essa conservação de massa, ela se mantém mesmo quando eu tenho reações químicas, né? Então, se eu tiver 2 kg aí de hidrogênio reagindo com 16 kg de água, né? Então, tenho hidrogênio e a água entrando, eu vou ter aí, então, 18 kg de água saindo, ok? E esse volume de controle, né, é um nome específico, né, que a gente dá na mecânica dos fluidos, né, principalmente, tá? Que é um volume arbitrário no espaço que a gente desenha para a gente fazer uma análise, né? E o entorno, né, desse volume a gente chama então de superfície de controle, ok? Então é só o nome formal que a gente dá aí. Bom, nosso balanço de massa, se a gente escrever nessa equação, né, então o acúmulo de massa num determinado processo, né, é a massa que entra menos a massa que sai. Normalmente aqui, agora quando a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, nós estamos preocupados aí com as taxas, né? Ou com como essas grandezas variam no tempo, porque os processos vão acontecer de forma contínua, né? Então, eu vou aplicar a derivada aí em cada um dos termos, né? Então, a variação de massa no tempo vai ser a vazão mássica, tá? Então, esse pontinho aqui, em qualquer uma das grandezas que a gente vai trabalhar, indica aí que essa grandeza está sendo avaliada no tempo, né? Uma taxa. Então, a vazão mássica que entra menos a vazão mássica que sai, né? A vazão mássica pode ser calculada como a vazão volumétrica vezes a densidade ou a vazão volumétrica dividido pelo volume específico. Como que eu posso ter mais de uma entrada e mais de uma saída no sistema, né? Então, eu vou fazer o somatório aí de todas as entradas e todas as saídas, né? Além disso, essa vazão mássica aqui a gente vai calcular, então, com a velocidade média vezes a área, tá? Então, aqui tem uma tabelinha com os símbolos que apareceram aqui. Não sei por que não saiu esses aqui, não. Eu vou depois colocar aqui para vocês, tá? Massa é o M, vazão mássica é o M ponto, vazão volumétrica é esse Vzinho de cabeça, o A de cabeça para baixo ponto, massa específica é o Rho, volume específico é o Vzinho,
V vai ser velocidade e A é a área. Tá? Depois eu completo isso aqui. Nossa velocidade média, ela vem lá do cálculo, né? Uma grandeza média, né? Vai ser a gente integrar essa grandeza numa determinada região, né? Ou numa determinada variável e dividir pela essa variável total, né? Então, a velocidade média nós vamos calcular aqui na área, né? Então, a integral da velocidade na área dividido pela área. Se fosse, por exemplo, vou calcular o peso médio aí de um tubo, né? Eu faço essa integral aqui no comprimento, tá? E divido pelo comprimento. Ok? Então, essa aqui é a velocidade média. Normalmente, a gente trabalha aqui com vetor normal, tá? Eu posso ter a velocidade, por exemplo, de uma certa forma inclinada aqui com a minha superfície, né? Então, quando eu tiver essa velocidade inclinada, eu vou adotar esse vetor normal aqui, ok? Bom, em seguida a gente então aplica a nossa conservação de energia, né? Que diz que a transferência líquida de energia para ou de um volume de controle durante um intervalo de tempo de tal t é igual à variação líquida, o aumento ou a diminuição da energia total dentro do meu volume de controle, né? Nós já vimos que a gente tem duas maneiras de transferir energia sem transferir massa, né? Que é o calor e o trabalho. E a gente tem aí algumas formas da gente transferir energia com transferência de massa, né? Que é energia cinética, energia potencial gravitacional e energia interna, ok? Foi as maneiras que a gente viu aí da gente armazenar energia. Além disso, nós temos energia de escoamento, né? Então imagina que eu tenho aqui um sistema dois pistões com um determinado reservatório, né? Então, para mim empurrar essa massa aqui, eu tenho então que fazer um trabalho. Normalmente isso aqui opera a pressão constante, né? Então, para mim fazer esse trabalho, eu posso calcular como a força vezes o deslocamento nesse L, ou posso calcular como a pressão vezes este volume, né? Ou a variação deste volume aqui. Se eu dividir então esse volume pela massa, colocando a massa em evidência, né? Eu fico então com que esse trabalho aqui de fluxo, né? Que eu tenho para empurrar a massa para dentro do meu volume, né? É a massa vezes P V, ok? Então nós vamos ter aqui a nossa equação já escrita, considerando aqui todas essas formas de calor, né? Então a variação de energia no tempo, né? Essa energia aqui pode ser... Oi? Você pode passar um pouco mais devagar? Posso. Só para eu conseguir acompanhar, anotar aqui? Tá. Tá bom. Esse aqui pode passar ou por enquanto você ainda está anotando? Volta por favor. Ah, tá, pode passar. Ok. Professor, Oi. Tamires, eu não consegui compreender bem essa imagem aqui. Você tem um pistão pressionando um líquido, e aí você tem um volume como se fosse uma caixa, né? Um tanque. uma caixa,